Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 181. Pessoal, exclamou DJ Caruso quando as filmagens estavam prestes a começar. Quero pedir desculpas a todos vocês por terem tornado os primeiros dias de filmagem tão difíceis. Acima de tudo, quero pedir desculpas ao Troy por ter falado mal do seu estilo de atuação. Ele não merecia isso de forma alguma. Ele então se virou para mim. Por favor, me perdoe, Troy. Evan tinha me avisado sobre a jogada que fez com Caruso. Eu não gostei do que ele fez, mas entendi por que era necessário. Se histórias sobre desavenças nos bastidores vazassem para a mídia e Caruso dissesse algo ruim sobre mim, isso me prejudicaria. Como celebridade, eu sempre tive que ser a pessoa mais madura. Caruso não tinha nada a perder se começássemos a brigar publicamente. Eu, por outro lado, poderia perder muito. Deixemos o passado para trás, eu disse com um sorriso. Eu até já tinha me esquecido disso. No instante em que falei, a tensão invisível que vinha se acumulando lentamente no set desapareceu instantaneamente. Nos últimos dias, eu havia percebido que as pessoas me tratavam como se eu fosse frágil, como se pudesse explodir a qualquer momento. Especialmente sempre que DJ e eu tínhamos que discutir uma cena. Vamos lá, pessoal, gritou DJ. Temos um filme para fazer. Mãos à obra. Com isso, todos voltaram aos seus respectivos trabalhos. Eu ainda não estava satisfeito com Caruso, mas contanto que ele dirigisse o filme discretamente e deixasse Evan editar nossa versão, eu não me importava. Então, você está pronto para a sessão de fotos de hoje? Perguntou Caruso animadamente, como se seu pedido de desculpas tivesse apagado tudo entre nós. Sim, sou eu, respondi secamente, e me virei para minha parceira romântica na tela, que estava a poucos metros de distância, de roupão. Ela era uma garota excepcionalmente bonita que em poucos anos se tornaria uma das atrizes mais bem pagas do mundo, graças ao seu papel como Viúva Negra. Nessa linha temporal, a protagonista feminina ao meu lado era interpretada por Scarlett Johansson. Olá, Scarlett me cumprimentou com entusiasmo. Nos encontramos novamente. Sim, sabemos, respondi com um sorriso. Ouvi dizer que outra pessoa foi escalada para o seu papel e que a substituíram de última hora. Por acaso você está me perseguindo? Quem me dera, respondeu Scarlett com um sorriso. Eu estava cotada para outro filme que seria filmado na mesma época, por isso recusei, Disturbia inicialmente. Mas o financiamento desse filme não se concretizou, então de repente fiquei disponível. Meu agente entrou em contato com os produtores, e eles ficaram mais do que felizes em me ter a bordo. Esfreguei minha barba inexistente deliberadamente. Suspeito. Você só aceitou o papel depois que anunciaram meu envolvimento no projeto. Scarlett deu uma risadinha, mas não se deu ao trabalho de responder. Ela não precisava, eu sabia que estava certo. Meu envolvimento em qualquer filme atraía a atenção da indústria como mariposas à luz, especialmente depois da trilogia de filmes que lancei no ano passado. Desde então, Tobias vinha recebendo centenas de e-mails por semana de agentes e empresários de talentos perguntando sobre projetos futuros nos quais poderiam conseguir espaço para seus clientes. Até mesmo alguns dos meus antigos colegas de elenco entraram em contato comigo diretamente, pedindo um papel no futuro. Foi uma sensação estranha, saber que eu era tão requisitado que as pessoas estavam dispostas a trabalhar com cachês do SAG só para estar em um filme produzido por mim. Scarlett parecia estar na mesma sintonia, já que entrou para o elenco assim que eu. Aliás, se eu fosse o responsável pela seleção do elenco, não a teria escolhido. Ela era 5 anos mais velha do que eu. A diferença de idade não me incomodava muito, mas o público estava acostumado a vê-la em papéis mais maduros, enquanto eu ainda era um adolescente aos olhos deles. Com quase 22 anos, Scarlett não era velha demais para o papel. E considerando a quantidade de cenas de biquíni que haviam incluído no roteiro para sua personagem, provavelmente era melhor que ela fosse mais velha. Mesmo assim, me incomodava que, como tantas outras, ela tivesse concordado em aceitar um papel tão comum só para contracenar comigo. Então eu disse casualmente depois de alguns instantes, nervoso para a sessão de fotos de hoje? Na verdade, não, ela deu de ombros. Já fiz cenas muito piores do que essa. Embora eu aprecie o fato de você ter pedido um set fechado, eu não me importaria mesmo se você não tivesse pedido. Inclinei a cabeça. A primeira cena que tínhamos que filmar hoje era um pouco pervertida. Meu personagem, Callie, junto com seu melhor amigo Rony, estariam espiando a personagem de Scarlett, Ashley, enquanto ela nadava na piscina de casa. Eu não gostei da premissa, mas fazia sentido. Qualquer adolescente hétero, especialmente um que tivesse ficado trancado em casa por meses, provavelmente faria algo assim. Então, não protestei contra a inclusão da cena no filme. E aí, pessoal, como estamos hoje? Um rapaz asiático aproximou-se de mim e da Scarlett, passando o braço em volta do meu ombro como se nos conhecêssemos há anos. Estou muito animado para finalmente colocar este show em prática, disse ele, entusiasmado. Eu ri baixinho das suas palhaçadas. Calma, Steven. Você está incorporando demais o seu personagem. O cara que interpretava meu melhor amigo, Rony, era ninguém menos que Steven Yeun, o mesmo Steven Yeun que ganharia grande reconhecimento no futuro por seu trabalho em The Walking Dead e uma infinidade de outros papéis. Este foi o primeiro papel dele, mas apesar disso, ele não estava nem um pouco nervoso. Ele era um ano mais velho que Scarlett, mas parecia tão jovem que poderia facilmente passar por um garoto de 16 anos. Eu não fazia ideia do porquê dessa pequena mudança ter acontecido nessa linha do tempo. Steven Yeun definitivamente não estava nesse filme originalmente.
Não, Steven dispensou minha preocupação com um gesto de mão. É bom que eu esteja incorporando meu personagem, não é? Isso é besteira, interrompeu Scarlett. Depois de fazer 1 ou 2 filmes, você vai perceber que isso não importa nada, a não ser deixar as pessoas ao seu redor desconfortáveis. Verdade, concordei. Antes que nossa conversa pudesse continuar, Caruso gritou, vamos começar a filmar, pessoal. Já retirei do set todos que não são necessários, então vocês 3 podem ficar à vontade agora. Vocês 3? Scarlett sussurrou para que só Steven e eu pudéssemos ouvir. Por que vocês 2 precisariam se acomodar? Não me digam que também vão para a piscina seminus. Ignore o eu disse, apontando com a cabeça na direção do diretor. Ele não pensa antes de falar. Prepare-se enquanto Steven e eu subimos. Scarlett me deu um pequeno sorriso quando nós 2 saímos da área da piscina e subimos as escadas. Cara, ela é muito gata, disse Steven enquanto subíamos. Quem quer que seja o namorado dela, ele é um cara de sorte. Concordo plenamente, murmurei baixinho quando chegamos à janela do 2º andar. Dali, Scarlett era visível para qualquer um que olhasse para baixo. Ela havia tirado o roupão e agora exibia um biquíni vermelho minúsculo. Caramba, eles são reais? Aposto que você conseguiria o número de telefone dela, desafiou Steven. Eu ri. Cara, você tem 13 anos? Eu já tenho o número dela. Ah, ele pareceu envergonhado. Então talvez você pudesse compartilhar comigo? Não dá. Balancei a cabeça. Se você quer, pergunte a ela você mesmo. Mas eu entendo por que você quer. Olhei para Scarlett que se espreguiçava em sua roupa minúscula. Seus seios enormes, que pareciam ter passado por uma cirurgia recentemente, eram irresistíveis. Se eu não estivesse feliz em um relacionamento com a Rihanna, até eu teria vontade de convidá-la para sair. Steven me observou por um instante antes de assentir com relutância. Então perguntarei a ela mais tarde. Então, vocês estão prontos? Caruso se aproximou de nós. Temos muitas cenas para gravar hoje, então não vamos perder tempo. Ao meu sinal, todos se posicionaram e logo em seguida ouvi o grito, ação. Empurrei a porta, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Última parada da turnê. Vamos lá. Entrei, com Steven me seguindo obedientemente. Aproximando-me da janela, espiei para fora antes de chamá-lo. Vem aqui. Ele ficou ao meu lado, e nós 2 olhávamos para Scarlett enquanto ela aproveitava para nadar na piscina. Meu Deus, exclamou ele. Existe um Deus. Corta, gritou Caruso. Steven, você pode ser um pouco mais entusiasmado? Haja como um adolescente que nunca viu uma garota de maiô antes. Steven assentiu com a cabeça. Ouvimos ação, novamente. Oh meu Deus. Corta. Vamos refazer. Ação. Corta. Ação. E assim foi, tomada após tomada, até que Caruso finalmente ficou satisfeito o suficiente para prosseguir. Estranhamente, eu não havia provocado nenhuma repetição. Ação. Sorri ao ver Scarlett sair da piscina, ajeitando a parte de baixo do biquíni, suas curvas totalmente à mostra. Quem é ela? Perguntou Steven. Não sei, murmurei melancolicamente, despejando toda a minha saudade de Scarlett na foto. O que está te impedindo? Perguntou Steven. Meu humor se tornou sombrio instantaneamente ao olhar para o meu tornozelo, onde a tornozeleira eletrônica da polícia estava presa. Steven não disse nada, apenas colocou a mão no meu ombro em um gesto silencioso de apoio. Corta, anunciou Caruso. Ótimo lance, pessoal. Vamos em frente. Lancei-lhe um olhar cético. Tem certeza? Posso maneirar um pouco, se quiser. Melhor não, disse Caruso, exasperado, lançando um olhar para Steven, o verdadeiro culpado pela maioria das repetições de hoje. Felizmente, Steven teve a decência de parecer envergonhado. Caruso se virou para mim. Eu aviso se vocês realmente precisarem refilmar alguma coisa. Agora, por que vocês não se trocam para a próxima parte? Steven e eu assentimos com a cabeça e corremos para fazer exatamente isso. Como estávamos filmando 2 cenas que se passavam em dias diferentes, ambas com a mesma premissa dos garotos espionando a garota na piscina, estávamos filmando-as juntas. Em poucos minutos, estávamos com roupas novas. Scarlett fez algo parecido, trocando de roupa e vestindo um maiô de cor diferente antes de voltar para a piscina. Ação! Isto é novo. Steven notou a mudança de cor com entusiasmo. Gostamos de coisas novas, eu disse, apreciando a vista através dos meus binóculos. Me dá isso por um instante, gritou Steven, arrancando os binóculos da minha mão. Na sua ânsia, esqueceu-se de fazer silêncio e bateu-os com força contra a janela. Ai, droga! Praguejei enquanto nos abaixávamos sob o parapeito para não sermos vistos. Você é um idiota. Um idiota de verdade, sussurrei para Steven irritada. Aposto que ela não ouviu, defendeu-se ele. Minha tia surda em Omaha ouviu, respondi antes de espiar cautelosamente. Scarlett estava olhando diretamente para mim. Abaixei-me novamente. Oh, não. Ela acabou de me ver. Talvez você tenha se enganado, disse Steven esperançoso. Ele espiou por si mesmo e imediatamente se abaixou ao meu lado. Ou talvez você esteja certo e ela tenha te visto. Depois de um instante, ele espiou novamente. E agora ela se foi. Antes que pudéssemos entrar em pânico, a campainha tocou. Steven e eu nos viramos para a câmera em uníssono, com expressões idênticas de preocupação estampadas em nossos rostos. Puta merda, sussurrei. O que fazemos agora? Corta, anunciou Caruso. Ótima tomada, pessoal. Vamos dar uma pausa de 5 minutos antes de filmarmos a próxima, em que Scarlett entra pela porta. Steven e eu nos levantamos do chão onde estávamos escondidos.
Cara, você faz parecer tão fácil, disse Steven visivelmente frustrado. Enquanto isso eu continuo estragando tudo. Apesar da cena ser relativamente simples, tivemos que refazê-la várias vezes por causa do Steven. Mas eu não me importei muito. Está tudo bem, assegurei-lhe. Acontece quando se é novo na área. Dê-lhe tempo, você se acostumará. Ele assentiu com a cabeça enquanto nos preparávamos para a próxima cena. Aquele dia pareceu interminável. Talvez eu tenha tranquilizado o Steven, mas quando terminamos, as constantes repetições de cena já estavam me irritando um pouco. Mesmo assim, não reclamei nenhuma vez. Ajudou o fato de ele ter se desculpado genuinamente por nos fazer perder tempo. Além disso, ele era um cara simpático. E engraçado também. E aí, pessoal, gritei para Steven e Scarlett quando terminamos o dia. Tem algum plano para o fim de semana? Fiquei muito feliz por trabalhar em um filme de orçamento médio como Disturbia. Ao contrário de Harry Potter, onde filmávamos 6 dias por semana com uma agenda lotada, este só filmava durante a semana, deixando meus sábados e domingos livres. Nada demais, disse Steven. Estava pensando em passear. Afinal, é a minha primeira vez em Los Angeles. Concordando com a cabeça, me virei para Scarlett. Eu tinha planejado um encontro romântico com meu namorado, Josh, disse Scarlett. Não conseguimos nos ver com frequência por causa de nossas agendas lotadas, então tentamos aproveitar ao máximo sempre que podemos. Aí eu disse, um pouco decepcionado. Bom, aproveite o tempo com ele. Então me virei para Steven. Se você estivesse livre, poderia ter vindo ao meu show. Espere, interrompeu Scarlett com um tom de surpresa na voz. Você quer dizer que vai fazer seu primeiro show? Aqui? Em Los Angeles? Sim, assenti casualmente. A Rihanna está me pressionando para levar minha carreira musical mais a sério, então vou fazer shows de fim de semana em Los Angeles, começando neste sábado. Nada muito grande, não sei quantas pessoas vão aparecer com tão pouco tempo de aviso, e não tive muito tempo para me preparar. Vou manter tudo simples e discreto. Mas se vocês estiverem livres, podem vir. Com certeza, disse Scarlett, animada. Eu e o Josh somos fãs enormes da sua música. Eu também. Steven interrompeu. Não tenho namorada para levar, mas tenho alguns amigos que adorariam ir. Quanto mais gente, melhor, eu sorri. Começa às 7 deste sábado. Vou te mandar os ingressos. Isso já parece incrível, disse Scarlett. Mas acho que você não tem noção de quantas pessoas vão querer ver seu show, mesmo com tão pouco tempo de antecedência. Quando os ingressos estarão à venda? Dei uma olhada no meu relógio antes de sorrir de canto. Se meu palpite estiver certo, eles já devem ter lançado o vídeo do anúncio. Pat estava navegando na internet sem muita cerimônia quando decidiu visitar seu site favorito. Ultimamente, sempre que tinha um tempo livre, ela se encontrava no YouTube, assistindo a vídeos engraçados, fofocas de celebridades ou os trailers de filmes e lançamentos musicais mais recentes. E se nada lhe chamasse a atenção, ela sempre tinha uma opção infalível, rever uma das músicas de Troy Armitage. Numa iniciativa sem precedentes, Troy começou a lançar todo o seu catálogo de videoclipes no YouTube há 2 meses. Todas as semanas, uma nova música de Echoes of You era publicada, e assim que começava, a notícia era divulgada pela mídia internacional. Os fãs ficaram entusiasmados por poderem assistir às suas músicas gratuitamente, mesmo que isso significasse ter que assistir a um breve anúncio. Para aqueles que eram muito impacientes para esperar, sempre havia a opção recém-lançada de pagar uma pequena taxa mensal pelo YouTube Premium e remover completamente os anúncios. Quando Troy publicou sua apresentação ao vivo no Oscar, a internet enlouqueceu. O vídeo acumulou milhões de visualizações da noite para o dia, consolidando seu álbum como o mais assistido da plataforma. Sem surpresas, as vendas do álbum dispararam junto, não que estivessem baixas, mas o lançamento no YouTube foi fortemente creditado por Echoes of You se manter em primeiro lugar mesmo depois de tanto tempo. Vendo seu sucesso, outros cantores começaram a seguir o exemplo, publicando seus videoclipes diretamente no YouTube na esperança de replicar sua estratégia. Assim que Pat acessou a página inicial do YouTube, seus olhos se arregalaram. Um vídeo novinho em folha tinha acabado de ser lançado no canal do Troy, publicado há poucos minutos. O título era bem intrigante. Anúncio. Como ela era inscrita no canal dele, os vídeos dele sempre apareciam no topo do feed dela. Com o coração acelerado pela curiosidade, ela clicou. Segundos depois, antes mesmo do vídeo terminar, ela se apressou em abrir o site listado na descrição, troy.com. A página demorou um instante para carregar, e depois mais um. Impaciente, ela atualizou a página. Em vez da página inicial, apareceu a seguinte mensagem. Desculpe, o site está temporariamente fora do ar devido ao grande número de acessos. Tente novamente em alguns minutos. Pat olhou fixamente para a tela, atônita. Que porra é essa? Capítulo 182. Flashback. Não. Rihanna me lançou um olhar inexpressivo. Você não pode fazer seu primeiro show no The Filter. É pequeno demais. Não cabem nem 2.000 pessoas lá dentro. Você tem noção da importância de ter seu álbum em primeiro lugar por tantos meses? As pessoas vão estar loucas para conseguir ingressos. Seria um massacre. O Hollywood Bowl é a melhor opção. Balancei a cabeça negativamente. Você está fazendo meu show parecer o evento do século.
É apenas o primeiro de uma série de shows semanais, o que deve diminuir um pouco a urgência. E o Hollywood Bowl está com as reservas esgotadas com meses de antecedência. Não quero esperar tanto tempo. Rihanna franziu a testa, mordendo o lábio pensativa. Depois de um instante, disse, você tem razão. Seria quase impossível conseguir um show no Hollywood Bowl com tão pouco tempo de antecedência. Deixe-me fazer alguns telefonemas e ver o que consigo para você. Ergui uma sobrancelha. Pensei que sua gravadora cuidasse de tudo isso. Não, Rihanna balançou a cabeça. Eles terceirizam. Gabriel Vasquez cuida disso. A empresa dele gerencia a maioria dos grandes shows em Los Angeles. Existem outros, mas ele é o que eu conheço melhor. Uma hora depois, um homem latino em boa forma, na casa dos 30 e poucos anos, com cabelos grisalhos, estava sentado à minha frente. Só pela sua expressão, eu podia perceber que ele mal conseguia conter a empolgação. Não acredito que você vai fazer um show, Troy, exclamou Gabriel, entusiasmado. Toda a minha família está entre os seus maiores fãs. É por isso que você está aqui menos de uma hora depois da ligação da Rihanna? Perguntei, divertido. Ele deu de ombros como quem diz, você pode me culpar? Então, continuou ele após um momento, concordo com a Rihanna. O Wilter não é bom o suficiente para alguém do seu nível. O que eu proponho em vez disso é o The Forum. É um estádio coberto com capacidade para 17.500 pessoas, a mesma do Hollywood Bowl. Normalmente você teria que reservar com pelo menos um mês de antecedência, mas você tem sorte. Temos uma vaga no próximo sábado. Será um desafio preparar tudo em apenas 10 dias, mas eu gosto de desafios. Eu ainda não estava convencido da ideia. Como vamos conseguir vender todos os ingressos? Perguntei. Isso geralmente leva semanas, se não meses. O sorriso de Gabriel se alargou. Se fosse qualquer outra pessoa, eu concordaria com você. Mas tenho certeza absoluta de que os ingressos se esgotarão em um único dia. E se por algum motivo isso não acontecer, podemos transferir o show para o Galen Center, que está prestes a ser inaugurado na USC. Ele tem capacidade para 10.000 pessoas e eles estão procurando um artista de renome para o primeiro show da turnê. Assim que ouvi isso, eu soube. Era ali que eu queria me apresentar. 10.000 era o número perfeito para o meu primeiro show. Nem muito pequeno nem muito grande. Conte-me mais sobre isso, eu disse. Sobre Galeno, quero dizer. Gabriel pareceu surpreso com meu interesse, mas respondeu mesmo assim. O Galen Center foi construído pela USC para o time de basquete deles, os Trojans. No instante em que ele disse isso, nós três tivemos a mesma percepção. Não poderia haver lugar mais perfeito para o meu primeiro show. O local ideal para o exército de Troia. Fim do flashback. Enquanto isso, no canal do YouTube de um tal de Troy Armitage. Anúncio. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Tenho uma novidade importantíssima para contar a vocês. Troy colocou a mão sobre o coração, com sinceridade evidente em sua expressão. Antes de mais nada, não poderia estar mais feliz com a resposta que vocês deram à minha música. Não tenho palavras para expressar o quão honrado me sinto. Após uma breve pausa, ele continuou. Também ouvi suas reclamações, alguns de vocês acham que estou me dedicando demais à atuação e de menos à música. Mas a verdade é que o dia só tem 24 horas. E sinceramente, amo atuar demais para desistir e me concentrar apenas na música. Um leve sorriso surgiu em seus lábios antes que ele se inclinasse ligeiramente para a frente. Mas finalmente encontrei a solução perfeita, uma que espero que faça pelo menos alguns de vocês felizes. De agora em diante, sempre que eu estiver filmando um filme, farei um grande show nessa cidade. Ele deixou as palavras reverberarem antes de acrescentar, e começa agora. Estou filmando meu próximo filme em Los Angeles, então meu primeiro show será neste sábado no recém-inaugurado Galen Center da Universidade do Sul da Califórnia. O site onde você pode comprar o ingresso está linkado abaixo na descrição. Como está é a primeira vez que faço isso, todo o lucro deste show será destinado à minha instituição de caridade para crianças. Uma piscadela. Um sorriso. O vídeo terminou. Comentários. @Dedreamer. Por quê? Você é britânico, pelo amor de Deus. Por que seu primeiro show não pode ser em Londres? Eu pagaria 1.000 libras por isso. @Fleo43JS. Caramba. Finalmente. Vou reservar minhas passagens agora mesmo. @Ariel Robertson. Eu também. Moro em Houston, mas pego um voo se precisar. @Pet16. Olá pessoal, alguém consegue acessar o site? Não consigo entrar. Aparece uma mensagem sobre excesso de tráfego. @Rasperel, igualzinho. Eu também não consigo abrir. Eu queria muito ir. @Dante. O Troy vai fazer o primeiro show dele na minha cidade, e eu nem consigo comprar ingressos. Que injustiça. @NJF78S. Meu Deus. Não acredito. Não poderei ir a Los Angeles para este show, mas estou otimista de que isso seja apenas o começo. Mais cedo ou mais tarde, ele fará uma turnê mundial, e mal posso esperar para vê-lo em Berlim. @Bluemas. Ele deveria vir ao Rio em seguida. @Rupeg não. Ele deveria vir para Manila. @Criscoy. Nem pensar. É óbvio que ele volta para casa em breve. Londres é demais, meu bem. @Pet16. Ele não fará um segundo show se este for um desastre. E a julgar pela forma como o site está travando, parece que é esse o caso. Última notícia. O primeiro show de Troy Armitage esgota em menos de uma hora, surpreendendo a todos. Troy Armitage, mais conhecido por seus diversos papéis no cinema, de Harry Potter a Echoes of You, provou mais uma vez seu talento, desta vez na indústria musical.
O jovem ator e cantor impressionou o público no início deste ano com sua performance arrebatadora no Oscar, onde apresentou canções de seu filme musical, Echoes of You. Na mesma noite, ele fez história ao levar para casa 3 estatuetas da Academia, um feito quase impossível para alguém que nem completou 18 anos. Somando-se à sua lista de conquistas, o álbum Echoes of You dominou a Billboard Top 200 por incríveis 41 semanas, superando o recorde anterior de Thriller de Michael Jackson, que permaneceu em primeiro lugar por 37 semanas. O álbum, que vendeu 33 milhões de cópias somente nos Estados Unidos, recebeu a certificação de diamante, a primeira para um álbum de estreia. Fãs do mundo todo ficaram decepcionados quando Troy priorizou as filmagens do próximo filme de Harry Potter, em vez de lançar uma turnê mundial. Mas agora que a produção terminou, ele finalmente anunciou seu primeiro show. Em um vídeo no YouTube, ele explicou seus motivos e em poucos minutos, o site de venda de ingressos saiu do ar devido ao grande número de acessos. Quando voltou a funcionar, todos os ingressos já haviam se esgotado. Fãs furiosos recorreram às redes sociais, sentindo-se lesados por não terem tido a chance de comparecer. Virei-me para Gabriel, que parecia tão presunçoso como sempre enquanto assistia à cobertura jornalística. Por favor, me diga que você realmente vendeu esses ingressos e que isso não foi uma jogada de marketing para criar escassez artificial, eu disse, olhando para ele com desconfiança. Gabriel acreditava muito no poder da escassez. Quando lhe contei sobre meu plano de realizar shows semanais, ele me aconselhou a não anunciá-lo imediatamente. Em vez disso, insistiu que esperássemos até o primeiro show e fizéssemos o anúncio lá. Segundo ele, se as pessoas soubessem que haveria mais oportunidades, não sentiriam a mesma urgência, e não estariam dispostas a pagar preços exorbitantes. Como sua comissão estava atrelada à receita total, ele tinha muita motivação para manter os preços altos. Claro que sim, respondeu ele, parecendo um pouco ofendido. Quem você pensa que eu sou? Vendemos 8.000 ingressos a um preço médio de $129. Isso dá uma receita de 1,032 milhão de dólares. E esse valor é baixo porque vocês não quiseram cobrar muito caro. Cocei a bochecha, franzindo a testa. E os outros 2.000 ingressos? Gabriel sorriu. Esses são ingressos VIP, vendidos a um preço médio de $500 cada. Abriremos as vendas amanhã, sob o pretexto de compensar os fãs que perderam a oportunidade. Levando isso em consideração, sua receita total será de cerca de $2 milhões só com a venda de ingressos. Além disso, é claro, aos produtos e discos vendidos no local. Você poderia aumentar ainda mais seus lucros se permitisse que algumas empresas colocassem anúncios. Balancei a cabeça negativamente. Não sou muito fã de anúncios. A menos que... Minha voz sumiu, pensativa. A menos que fosse de uma marca minha que eu quisesse promover. Te respondo depois de conversar com algumas pessoas. Por enquanto, vamos tratar da segurança e da logística técnica. Está tudo resolvido, Gabriel me assegurou. A USC ficou mais do que feliz em sediar 12 shows semanais pelos próximos 3 meses por apenas $100 mil por noite. Contratei a melhor equipe de segurança e produção para o evento. No total, seus custos ficam em torno de $600 mil por noite, o que significa que você já terá lucro antes mesmo de subir ao palco. Não me importo com os lucros, disse firmemente. O que importa para mim é que meus fãs tenham a melhor experiência possível. Eu cuido da apresentação, mas todo o resto precisa funcionar perfeitamente, sem má gestão, sem caos. As pessoas devem sair com a sensação de que se divertiram muito. Se você não puder garantir isso, terei que encontrar outra equipe de segurança e produção para os próximos shows. Gabriel me encarou com confiança inabalável e assentiu resolutamente. Está tudo resolvido. Você só precisa comparecer aos ensaios. Eu gemi. Ensaios. Quando decidi me apresentar pela primeira vez, imaginei algo pequeno e intimista, apenas um palco e uma pequena plateia, sem produção elaborada, sem grandes preparativos. Mas graças a Rihanna, e em certa medida ao Gabriel, tudo se transformou em algo muito maior do que eu jamais imaginei. Agora, com 10 mil pessoas assistindo a cada semana, eu precisava aperfeiçoar não só meu vocal, mas também minha coreografia. Assim, meus dias se tornaram um ciclo implacável. Filmar, Disturbia de manhã, ensaiar para o concerto à noite e, em seguida, desabar na cama, completamente exausto. E eu ainda tinha dias dessa rotina pela frente. Scarlett Johansson olhou boquiaberta para o enorme estádio à sua frente enquanto o carro entrava no campus da USC. Ela se virou para o namorado, Josh Hartnett, com uma expressão incrédula. Ele disse que foi um evento pequeno. Josh deu de ombros. É verdade. Pelo menos para ele. Você tem noção da sorte que tivemos de conseguir ingressos? Aqueles lugares que originalmente custavam $150, estavam sendo vendidos por 20 vezes esse preço no mercado de revenda. Ah, qual é? Scarlett revirou os olhos. Nós poderíamos ter pago por isso. Claro, concordou Josh. Mas pessoas como nós não podem simplesmente sentar em uma sessão comum. A multidão não nos deixaria em paz. E ingressos VIP? Esses não estavam disponíveis, não importa o quanto você estivesse disposto a pagar. Scarlett não discutiu, porque sabia que ele tinha razão. A fama tinha suas vantagens, como ingressos grátis, mas também tornava impossível aproveitar experiências simples, como simplesmente ir a um show sem chamar atenção. Conforme o carro se aproximava do local do evento, a energia da multidão tornou-se palpável, enviando-lhe uma onda de entusiasmo.
O lugar inteiro fervilhava de expectativa, mas, surpreendentemente, ninguém parecia reconhecê-los enquanto se misturavam à multidão de fãs de Troy, o exército troiano. Josh olhou em volta enquanto entravam na área VIP. Você se lembra de quando assistimos Echoes of U pela primeira vez? Scarlett sorriu, a nostalgia a invadindo. Claro, como eu poderia esquecer? Não nos víamos há um mês, e você sugeriu um encontro para assistir a um filme. Ela riu baixinho. E que experiência foi aquela? Se esta noite for ao menos 10% daquilo, ficarei feliz. Josh deu um sorriso irônico. Vai ser 110% disso. Eu sinto isso. Ele observou a forte segurança, impressionado com o nível de organização. Do jeito que isso está organizado. Tenho a sensação de que a apresentação será lendária. Então, curioso, olhou para Scarlett. A propósito, como ele é pessoalmente? Ele é. Scarlett hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Completamente normal. Ele não é perfeito, na verdade, teve uma pequena discussão com o nosso diretor sobre controle criativo, o que causou um certo atrito. Mas ontem mesmo, ele reconquistou a todos ao dar ingressos gratuitos para este show para todo o elenco e equipe. Não são ingressos VIP como os nossos, mas mesmo assim, considerando quão difícil era conseguir esses ingressos, foi um gesto enorme. As pessoas sabem quanta receita ele está deixando de ganhar fazendo isso. Josh ergueu uma sobrancelha. Mas ele te trata bem? Com certeza, Scarlett assentiu. Comigo, ele sempre foi um perfeito cavalheiro. Josh pareceu satisfeito com a resposta justamente quando as luzes do estádio se apagaram repentinamente. Um silêncio sepulcral tomou conta da multidão. Então, um único holofote atravessou a escuridão, iluminando o centro do palco. Mas ninguém entrou nele. Por um instante, a expectativa tornou-se insuportável. Então, do nada, uma névoa densa e rodopiante começou a se espalhar pelo palco, obscurecendo tudo de branco. A multidão vibrava de excitação, tentando entender o que estava acontecendo. E então, ele apareceu. Troy desceu das vigas como um anjo, suspenso por fios quase invisíveis, e foi lentamente abaixado sob os holofotes. O efeito era hipnotizante. A jaqueta prateada aberta que ele vestia brilhava sob as luzes, contrastando fortemente com sua camiseta regata preta e calça. E claro, seus inseparáveis crocs. Sem joias, sem acessórios, apenas ele. No instante em que foi revelado, o estádio explodiu em êxtase. Os fãs gritaram a plenos pulmões, suas vozes se unindo em um rugido ensurdecedor. Mas Troy simplesmente ergueu a mão, fazendo um gesto para que se calassem. E assim, sem mais nem menos, a música parou. Um grave profundo e elétrico ressoou pelos alto-falantes, reverberando por todo o local antes de se fundir a uma batida muito reconhecível. Camisa branca, agora vermelha, meu nariz sangrando. Dormindo, você está na ponta dos pés. Andando sorrateiramente como se ninguém soubesse. Você se acha tão criminoso. Ah! No instante em que Troy cantou o primeiro verso, toda a multidão se juntou a ele, milhares de vozes entoando a letra em perfeita sincronia. E então, o palco explodiu em movimento. Dezenas de dançarinos de apoio, homens e mulheres, entraram correndo, entrando perfeitamente no ritmo, seus movimentos sincronizados com a batida. Duas dançarinas se posicionaram atrás de Troy e num único movimento fluido, deslizaram seu paletó para fora. Por baixo, seus braços tonificados captavam a luz, os músculos flexionando levemente a cada movimento. A camisa sem mangas realçava seu físico, não excessivamente musculoso, mas esguio e poderoso. Scarlett mal percebeu quando já estava de pé. Num instante estava assistindo, no seguinte, estava cantando a plenos pulmões junto com a multidão, dançando no ritmo da música. Josh riu ao lado dela, balançando a cabeça enquanto ela dançava no mesmo lugar, completamente absorta no momento. No palco, Troy se entregou completamente à coreografia. Ao contrário dos dançarinos de apoio, que executavam movimentos energéticos, os seus eram mais controlados, concebidos para que ele pudesse cantar ao vivo sem perder o fôlego. E era ao vivo mesmo. Sua voz oscilava levemente com os movimentos com sutis mudanças de tom, uma prova incontestável de que não havia playback. Scarlett sorriu, observando-o dominar o palco com carisma natural. Ele era uma estrela de cinema, um cantor, um artista. Mas, acima de tudo, era um artista. E esta noite, ele estava provando isso a todos. Eu sou um cara mau. Eu sou um cara mau. Cara mau, cara mau. Eu sou um cara mau. A música de abertura cumpriu seu papel. O público estava em êxtase com a energia nas alturas após aquela apresentação eletrizante. Assim que a última nota soou, o estádio explodiu em aplausos ensurdecedores, gritos, palmas, assobios e vivas que preencheram cada centímetro daquele enorme local. Troy estava no centro de tudo, absorvendo a cena com um sorriso de satisfação. Como está meu exército esta noite? Perguntou ele ao microfone. A resposta foi imediata, outra onda de aplausos eufóricos. É isso que eu gosto de ouvir, continuou ele, com a voz transbordando gratidão. Obrigado a todos por terem vindo com tão pouco aviso prévio. Sinceramente, não tenho palavras para expressar o quanto amo todos vocês. O estádio vibrou intensamente. Troy deu uma risadinha. E por mais que eu ame vocês, tem outra pessoa aqui esta noite que eu amo muito, e por acaso ela está neste mesmo estádio. Um murmúrio de entusiasmo percorreu a plateia, pois a implicação de suas palavras não era difícil de adivinhar. Então Troy sorriu maliciosamente. Se vocês pudessem me ajudar, vamos chamar a Rihanna ao palco. A multidão explodiu em aplausos instantaneamente. Rihanna, Rihanna, Rihanna.
O coro se espalhou pelo estádio como uma onda gigante, ficando mais alto a cada segundo até que, finalmente, uma Rihanna visivelmente emocionada apareceu no palco. Troy não perdeu tempo. Assim que ela esteve ao seu alcance, ele a puxou para um abraço antes de lhe dar um beijo apaixonado, porém breve. O público ficou em choque. Os torcedores gritavam, os flashes das câmeras disparavam e todo o estádio vibrava com uma energia que só um momento como esse poderia criar. Quando os dois cantores finalmente se afastaram com os microfones em mãos, Rihanna estreitou os olhos para ele. Não acredito que você acabou de fazer isso comigo. Troy sorriu. A vingança, minha querida, é mais satisfatória quando a outra pessoa não a espera. Eu te odeio, murmurou Rihanna no microfone. E eu te amo, respondeu Troy com naturalidade, levando a multidão a exclamar em coro Av. Com um sorriso ele se virou para a plateia e fez uma reverência dramática, incentivando o teatro do grupo antes de voltar seu olhar para Rihanna. Vamos lá, meu amor, provocou ele, estendendo a mão. Chegue mais perto de mim. Na hora certa, a primeira nota de Closer ecoou pelo estádio. E a multidão? Eles perderam completamente a cabeça. Capítulo 183. Então, meu bem, me abrace mais forte no banco de trás do seu rover. Meu bem, você ilumina meu mundo como ninguém mais. Eu sei que posso te tratar melhor do que ele pode. Bem-vindo à nova era. Uau, uau, eu sou radioativo. Não é adorável estar completamente sozinho? Coração de vidro, mente de pedra. Apesar de ter estado presente no primeiro concerto de Troy desde o início, Scarlett ainda estava extasiada. O concerto estava a revelar-se tudo o que ela esperava e muito mais. A sensação de cantar as suas músicas favoritas no meio de uma multidão enorme, de dançar despreocupadamente ao ritmo da música sem ninguém para julgar, era a experiência mais libertadora que tivera em muito tempo. Olá, bem-vindo, Olá. Troy terminou a música em grande estilo, e toda a plateia irrompeu em aplausos pela bela performance vocal que ele apresentou com tanta facilidade. É como se a música fluísse dele sozinho, disse Scarlett, virando-se para Josh enquanto a plateia ainda aplaudia. Meu agente uma vez sugeriu que eu tentasse uma audição para um musical para o qual eles também estavam tentando contratar o Troy. Ele recusou a oferta, mas depois de vê-lo ao vivo, acho que eu jamais conseguiria. Como alguém pode se comparar a uma voz como a dele? As pessoas vão rir de mim se eu cantar ao lado dele. Eu te entendo, disse Josh, passando um braço em volta de Scarlett. Eu também não sei cantar nada bem. Antes que Scarlett pudesse responder, Josh apontou para perto do palco. Quem é aquela? Scarlett seguiu o olhar dele e viu uma garota se desvencilhando da segurança, tentando subir ao palco. Tentando, sendo essa palavra-chave aqui. Algumas pessoas, murmurou Scarlett, balançando a cabeça enquanto um segurança agarrava a garota e começava a escoltá-la de volta para o seu lugar. A garota, no entanto, resistia bravamente, debatendo-se violentamente nos braços do homem. Ei! A voz de Troy soou pelo microfone. Por favor, não maltrate meus fãs. Seu tom demonstrava clara desaprovação, e o segurança imediatamente afrouxou o aperto. A garota parou de resistir e se virou para Troy enquanto o segurança a colocava de volta no chão. Por favor, não tente subir no palco assim de novo, Troy a repreendeu gentilmente. Embora eu adoraria conhecer cada um de vocês pessoalmente, isso simplesmente não é possível em um ambiente como este. Eu tinha um presente para você. Eu mesma fiz, gritou a garota. Só então Scarlett percebeu algo no chão, algo que a garota havia deixado cair quando a segurança interveio. A menina pegou o objeto e o ergueu acima da cabeça, revelando um travesseiro branco. Ela está dando um travesseiro de presente para ele? Perguntou Josh, confuso. Scarlett deu de ombros, também achando o presente estranho. Mas, curiosamente, Troy não pareceu se importar. Na verdade, ele pareceu impressionado. Me passe isso, por favor, disse ele ao segurança. A garota entregou o travesseiro com entusiasmo, e Troy parou um instante para examiná-lo antes de virá-lo para que todos pudessem ver. Até então, Scarlett só tinha visto o verso liso da fronha. Mas à frente, era tudo menos comum. Um retrato extremamente detalhado de Troy estava estampado no tecido, tão realista que poderia ser uma fotografia. Muito provavelmente era mesmo uma fotografia. Então ela imprimiu uma foto dele em uma fronha? Perguntou Josh, ainda confuso. Isso é incrível, disse Troy, dirigindo-se à garota antes de olhar para a plateia. Este é um retrato meu desenhado à mão, e é tão realista que parece uma foto de verdade. Obrigado. Ele abraçou o travesseiro contra o peito antes de entregá-lo a um assistente de palco. Então, apontando o dedo para o homem, acrescentou, quero ele de volta, entendeu? Não tente roubá-lo. A plateia deu risadinhas antes de Troy pegar o microfone novamente. Estamos quase terminando, anunciou o jovem astropop, provocando gritos de não e bis da plateia. Em vez de responder, Troy simplesmente ergueu um braço como um general comandando seu exército, e assim, a multidão silenciou. Troy sorriu. Eu disse quase. Antes de encerrarmos a noite e voltarmos para nossas casas e hotéis para descansar, tenho um anúncio a fazer. A essa altura, alguém da minha equipe já deve ter postado no meu canal do YouTube também. Então aqui está, pelas próximas 10 semanas, mais ou menos, todos os sábados, estarei apresentando um show semelhante aqui mesmo no Galen Center. Assim que as palavras saíram de sua boca, a multidão irrompeu em aplausos. Calma aí, disse Troy, com um sorriso ainda maior. Eu ainda não terminei.
Assim que a plateia voltou ao nível normal de murmúrios animados, ele continuou: vou fazer uma pausa de algumas semanas para promover meus 2 próximos filmes, Harry Potter e a Ordem da Fênix, e Pequena Miss Sunshine, mas fora isso, considerem-me parte daqui pelos próximos meses. Ao mencionar o próximo filme de Harry Potter, a multidão vibrou de entusiasmo. Não deixem de conferir se tiverem tempo, disse Troy com um sorriso tranquilo antes de sua expressão ficar séria. Agora, voltando ao show. Eu já cantei todas as músicas de Echoes of You. Para a última música da noite, eu queria fazer algo novo, algo que ninguém nunca ouviu antes. Nem mesmo minha família ou meus amigos. Scarlett deu um suspiro de espanto, imitando a reação de inúmeros fãs ao seu redor. Caramba! Sussurrou virando-se para Josh, que parecia igualmente entusiasmado. Escrevi esta canção para a linda garota que entrou na minha vida como um furacão e virou tudo de cabeça para baixo. E no entanto, a cada dia que passa, me vejo amando-a cada vez mais. Troy virou-se diretamente para onde Rihanna estava sentada. Esta é para você, meu amor. A multidão vibrou quando a equipe de Troy levou um piano de cauda para o centro do palco. Scarlett percebeu imediatamente que aquilo devia ter sido planejado, pelo menos em parte. Do contrário, como sua equipe saberia que precisava colocar um piano ali? Sem perder tempo, Troy sentou-se e um microfone foi colocado à sua frente. Ele não começou a cantar imediatamente. Em vez disso, primeiro deixou seus dedos deslizarem sobre as teclas. Um silêncio profundo tomou conta da arena quando as primeiras notas ecoaram no ar. A expectativa era palpável. Qualquer que fosse a música que Troy estava prestes a apresentar, tinha que ser algo extraordinário. E então a melodia fluiu, tecendo magia na noite. Seus dedos deslizavam sem esforço pelas teclas, cada nota carregando um brilho que deixou a plateia enfeitiçada. Fora Dourada JVKE, eram apenas 2 amantes, sentados no carro tocando meu violão, apaixonando-se um pelo outro. Céus rosa e laranja, me sentindo super infantil. Ninguém está por perto. Chamada perdida da minha mãe. Tipo, onde você está hoje à noite? Não tenho álibi. Troy começou a cantar, ou seria fazer rap? Não era exatamente rap, mas também não era canto tradicional. Que gênero era esse? Scarlett não conseguia identificar. A melodia do piano era linda, mas, a princípio, a música em si não parecia fazer jus ao seu brilho. Ou pelo menos era o que ela pensava. Por um brevíssimo instante, eu estava completamente sozinha com o amor da minha vida. Ela tem glitter no lugar da pele. Meu raio radiante na noite. Eu não preciso de luz para te ver. Brilho e é a sua hora de ouro. Oh. Você desacelera o tempo. Na sua hora dourada, oh. Scarlett dissipou imediatamente todas as dúvidas que tivera. Aquilo não era apenas bom. Era a melhor música que ela já ouvirá ao vivo. Melhor do que qualquer música anterior de Troy. A mistura perfeita de rap e falsete arrebatador revelou sua voz de tenor superior de uma forma simplesmente extraordinária. Se ela alguma vez cogitara cantar ao lado dele, aquele momento dissipou qualquer esperança. Ela jamais se compararia. Ele era simplesmente excepcional. O olhar de Scarlett se desviou para Rihanna, também na área VIP. Ela não estava sentada longe, apenas um pouco afastada, cercada por alguns adolescentes, incluindo o assistente de Troy e seu irmão, mas era como se estivesse sozinha. Seus olhos não se desviaram de Troy. A emoção em seu rosto era inconfundível. Ter uma música dedicada exclusivamente a ela, em um palco tão grandioso, diante de milhares de pessoas, era um gesto romântico como nenhum outro. Não era de se admirar que ela parecesse tão emocionada. Scarlett se virou para Josh, que ouvia com os olhos fechados, completamente absorto na música. Uma pontada de saudade a atingiu. Seria errado desejar alguém como Troy em sua vida? Querer que alguém a olhasse como ele olhava para Rihanna? Esse tipo de amor e devoção não podia ser fingido. Mas o problema era, Josh nunca a olhara daquela forma. A faísca que ela conseguia ver entre Troy e Rihanna, mesmo à distância, já havia desaparecido há muito tempo entre ela e Josh. Logo em seguida, a música terminou e a multidão explodiu em aplausos. Todos estavam de pé, aplaudindo e gritando como se suas vidas dependessem disso. Mas Scarlett, ela só conseguiu suspirar. Era tolice querer algo que não podia ter. Troy era Troy. Josh era Josh. Era injusto compará-los. No entanto, sem que ela soubesse, não era a única na multidão que pensava assim. O amor e a devoção de Troy por Rihanna eram impossíveis de ignorar. Todas as garotas na plateia sentiram isso. E naquele momento as solteiras desejavam alguém como ele, enquanto as que estavam em um relacionamento, admitindo ou não, se pegavam comparando seus parceiros a ele. Assim que terminei a música, soube que a apresentação tinha sido incrível. A emoção genuína da plateia confirmou isso. Várias pessoas nas primeiras filas estavam enxugando as lágrimas. E como cantor não havia elogio maior, mas não me detive muito nelas. Havia apenas uma reação que realmente importava para mim. Rihanna. Ela não sabia que tecnicamente eu não tinha escrito a música, mas isso não importava. Considerando quantas vezes tínhamos feito passeios de carro juntos à noite, fazia todo sentido dedicá-la a ela. Quando finalmente a encontrei na multidão, tive minha resposta. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela estava sorrindo. No instante em que nossos olhares se cruzaram, ela se levantou de um salto e veio em minha direção. A segurança nem tentou impedi-la. Ela praticamente correu para o palco, me abraçou com força e pressionou seus lábios contra os meus. A multidão foi ao delírio, ovacionando a cena que se desenrolava diante deles.
Seus braços me envolveram e ela me puxou para mais perto, indiferente às milhares de pessoas que agora gritavam diante do espetáculo. Eu não me importava com demonstrações públicas de afeto, mas isso foi demais. Delicadamente me afastei do beijo e a abracei, acariciando suas costas enquanto ela escondia o rosto em meu ombro. Ei, murmurei, certificando-me de mantê-la longe do microfone próximo. Por favor, não chore. São lágrimas de alegria, ela sussurrou no meu ouvido, com a voz embargada pela emoção. Não se preocupe com elas. Obrigada pela música. Eu adorei. Agora vai e termine o show. Sorri, roubando um último beijo rápido antes de dar um passo para trás e me virar para encarar os milhares de fãs que ainda vibravam de energia. É isso por hoje, pessoal, anunciei ao microfone. Obrigado por virem. Toda a renda desta noite será destinada a instituições de caridade para ajudar na prevenção do abuso sexual infantil. Se quiserem fazer doações adicionais, haverá voluntários perto das saídas para ajudá-los. Tenham uma ótima noite. Uma onda de gemidos de decepção percorreu a plateia, seguida por alguns gritos esperançosos pedindo um bis. Mas tive que ignorá-los. Eu estava exausto. Eu não tinha me dado conta de quão exigente seria um concerto inteiro. Já havia cantado muitas vezes antes, no palco, em Billy Elliot, durante produções cinematográficas. Mas isso era diferente. As peças de teatro tinham pausas para diálogos, e até mesmo os números musicais eram intercalados com coreografias e números musicais de outros atores, permitindo que minha voz se recuperasse. Mas em um concerto, era sem parar. Finalmente entendi por que tantos cantores incluíam uma ou duas performances em playback para descansar as cordas vocais. Enquanto eu e Rihanna caminhávamos nos bastidores de mãos dadas, ela se virou para mim com um biquinho brincalhão. Foi um show incrível, disse ela. Mas eu realmente gostaria de ter ouvido essa música em particular primeiro. Dei de ombros e lhe dei um sorriso sem graça. Eu a escrevi ontem à noite, admiti. Não conseguia dormir, estava muito ansioso com meu primeiro concerto. Então sentei ao piano e comecei a improvisar pensando em você. E isso surgiu. No momento em que terminei, soube que tinha que incluí-la esta noite. É por isso que sou só eu, sem outros instrumentos. Ninguém mais a tinha ouvido antes. Então isso não foi só para o público? Perguntou Rihanna, curiosa. Não, respondi. Enviei a letra e a partitura para meu advogado hoje mais cedo para registro de direitos autorais, mas fora isso, foi completamente sem planejamento. Cocei o queixo, uma ideia repentina surgindo em minha mente. Não era algo que eu tivesse considerado até aquele momento, mas agora que havia se formado, eu sabia que era uma ótima ideia. O que você vai fazer amanhã? Perguntei. Nada, disse ela, inclinando a cabeça. Por quê? Eu estava pensando. Se você topar, poderíamos gravar um videoclipe para a música, sugeri. Agora que ela foi lançada, alguém da plateia certamente vai vazar uma gravação online. Se conseguirmos gravar um vídeo decente até amanhã, poderíamos lançá-la oficialmente como single em 1 ou 2 semanas. Rihanna ponderou sobre a ideia com uma expressão indecifrável. Após alguns instantes, balançou a cabeça negativamente. Não, disse ela com voz suave, mas firme. Adoro a ideia, mas legalmente não posso. Meu contrato com a gravadora diz que não posso aparecer no videoclipe de nenhum outro artista sem a permissão deles. Eles só me deixaram participar de Echoes of You, porque a ideia original foi deles. Ergui uma sobrancelha. Você não disse que Jay-Z foi bom para você? Por que não pede a ele para abrir uma exceção? Ela hesitou por uma fração de segundo antes de balançar a cabeça negativamente mais uma vez. Vamos deixar isso para lá, disse ela. Não quero participar de uma música em que não estou cantando. Adorei que você a tenha escrito para mim e expressado seus sentimentos ao mundo. Não preciso estar no vídeo também. Eu a observei, percebendo que havia algo mais por trás de sua relutância do que ela demonstrava. Ultimamente, ela estava um pouco evasiva em relação a Jay-Z e sua gravadora. Eu não a pressionei sobre o assunto, se ela quisesse me contar, contaria. Eu também não compartilhava com ela todas as minhas decisões de negócios, então fazia sentido que ela guardasse algumas coisas para si. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Mas essa era uma das coisas que eu admirava na Rihanna, sua determinação em trilhar seu próprio caminho. Ela não queria que o sucesso lhe fosse dado de bandeja, mesmo que eu quisesse ajudar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma voz familiar me interrompeu. Foi um ótimo show, Troy. A voz animada de Ben ecoou quando entramos nos bastidores. Mas meus olhos não conseguiam parar de se voltar para as pessoas que esperavam nos bastidores para me ver. Algumas tinham passe super VIP, que custavam mais de $2.000, que lhes davam acesso exclusivo aos bastidores e a chance de me conhecer. Outras tinham ganhado um sorteio, escolhidas da plateia para essa oportunidade supostamente única na vida. Sim, foi ótimo, Evan assentiu ao meu lado. Adorei sua nova música em especial. Virei-me para o meu irmão. Escuta, quero que você comece a pensar em ideias para um videoclipe da música. Não precisa ter pressa para gravar, mas seja o mais criativo que puder. Seu rosto se iluminou de entusiasmo. Pode deixar. Já tenho várias ideias, que tal? Deixe para amanhã de manhã, interrompi com um sorriso. Tenho outras pessoas para encontrar também. Troy. Mamãe me abraçou em seguida. Isso foi incrível. Foi sim, concordou meu pai. Eles tinham vindo de avião esta manhã para participar do meu primeiro concerto. Após alguns minutos cumprimentando amigos e familiares, me virei para o pequeno grupo que me aguardava ansiosamente. Entre eles estava a garota que me presenteara com aquele lindo retrato desenhado à mão.
Ela não havia ganhado o sorteio. Eu mesma havia pedido que ela fosse trazida aos bastidores como forma de agradecimento por um presente tão incrível. Olá, cumprimentei o grupo de cerca de 15 pessoas. Obrigado a todos por estarem aqui. Dei um passo à frente e abracei a primeira garota que estava mais perto. No instante em que nos tocamos, ela gritou com toda a força dos pulmões. Algumas garotas realmente exageraram. Recuei um pouco, observando-a mais atentamente. Havia algo familiar nela, mas a princípio não consegui identificar o que. Então, o reconhecimento me atingiu como um trem desgovernado. Diante de mim, com os olhos arregalados e sem fôlego, estava ninguém menos que a futura rainha bilionária do pop, Taylor Swift. Capítulo 184. Uau! Segurei delicadamente os ombros da adolescente para acalmá-la. Ela parecia estar hiperventilando e que ia desmaiar a qualquer momento. Calma, senhorita. Eu não vou a lugar nenhum. A noite toda? Perguntou Taylor Swift, esperançosa. Eu ri alto da audácia dela. Eu não me importaria, mas infelizmente minha namorada se importaria, e ela está bem atrás de mim. Abaixei a voz para um sussurro, para garantir que todos pudessem ouvir. Qual é o seu nome? Perguntei. Taylor Swift, respondeu ela, recuperando um pouco da sua confiança. Eu também sou cantora e compositora. Você foi incrível agora há pouco. Acho que não consigo chegar ao seu nível tão cedo. Claro que vai conseguir, respondi com confiança. O primeiro passo é acreditar em si mesmo. Além disso, estou envolvido em várias áreas: atuação, canto, produção cinematográfica e negócios. Se você se concentrar apenas no canto, vai me deixar para trás rapidinho. Garanto. De repente, uma ideia genial surgiu na minha cabeça. Preciso de alguém para abrir meu próximo show, eu disse antes que pudesse pensar melhor. Você teria interesse em abrir o show para mim? Taylor ficou boquiaberta, tão chocada que nem precisou dizer o quão surpresa estava. E se eu acabar sendo uma cantora terrível? Perguntou ela, depois de se recompor. Vocês nem me ouviram ainda. Aliás, ninguém ouviu. Meu álbum de estreia só sai daqui a um mês. Gosto de correr riscos, sorri. Tenho a sensação de que você será ótimo, e meus instintos raramente falham. Na pior das hipóteses, você só me fará parecer melhor. Ela hesitou antes de dizer, mas não posso fazer isso na semana que vem. Não quero cantar a música de outra pessoa e não posso apresentar a minha própria até que o álbum seja lançado para evitar vazamentos. Reflete sobre isso. Era uma preocupação válida. Eu era rico e estabelecido o suficiente para arriscar apresentar uma música inédita como Golden Hour para milhares de pessoas. Mas para uma novata como a Taylor, se sua música vazasse antes do lançamento do álbum, poderia arruinar sua carreira, especialmente se a crítica a massacrasse. Meus fãs eram leais, mas isso não significava que a indústria fosse gentil. Tudo bem então, assenti com a cabeça antes de olhar por cima do ombro. Evan e Benji estavam em uma conversa animada com Rihanna e meus pais, que tinham vindo de avião só para assistir ao meu primeiro show. Ei, Benji, vem cá. Meu assistente veio correndo como um cachorrinho ansioso. Dei um sorriso irônico ao pensar nisso antes de me virar para Taylor. Troque números com Benji. Vou fazer esses shows por alguns meses. Quando você e sua gravadora acharem que estão prontos, liguem para ele e marquem uma data. Então me virei para o Benji. A Taylor vai abrir um dos meus próximos shows. Dê a ela qualquer data que ela quiser. Benji assentiu obedientemente, tirando um bloco de notas do bolso para anotar. Ele havia adquirido o hábito de Tobias, que se afastara de suas funções como meu assistente para supervisionar a produção dos meus próximos filmes, como é Superbad e Crepúsculo. Ele estava presente esta noite porque era uma noite importante demais para eu não tê-lo por perto, mas não aqui nas proximidades. Enquanto Benji e Taylor trocavam números de telefone, eu passei para a próxima fã, que aguardava ansiosamente a sua vez. Era a garota do travesseiro. Oi, cumprimentei-a com um sorriso, puxando-a para um abraço também. Adorei seu presente, querida, embora eu provavelmente não vá dormir com ele. Preciso guardar sua arte. Meu nome é Serena, mas gosto muito mais que você me chame de amor, disse a garota, que era um pouco mais velha do que eu, com confiança, me fazendo rir de coração com sua ousadia. O que está acontecendo com as garotas hoje em dia? Eu sei que você ouve isso o tempo todo, mas eu sou sua fã número 1. Então, mesmo que você estrague a fronha, eu faço outra para você, contanto que você me devolva a usada, disse ela seriamente, com um sorriso malicioso escondido no canto dos lábios. Gosto da sua confiança, ri baixinho. A maioria dos meus fãs número 1 não tem a sua compostura. Sem falar que a sua arte é tão boa que é quase um crime você estar me dando de graça. Você deve ter passado dias fazendo. Sim, eu fiz, admitiu ela. Quanto ao pagamento, você pode me dizer quando lançar seu próximo álbum. Depois da obra-prima de hoje, já estou louca para ouvi-lo. Em breve, assegurei-lhe. Já tenho algumas músicas escritas, só não tenho tempo para entrar em estúdio e gravar um álbum completo agora. Mas assim que terminar esses shows e os 2 filmes que estou gravando, com certeza vou preparar algo. Obrigada, ela disse radiante, me abraçando novamente antes de dar espaço para o próximo fã, um menino de uns 10 ou 11 anos que estava com a mãe. Eu sou Cody. Quero ser igualzinho a você quando crescer, declarou orgulhosamente. Eu vi e ouvi tudo que você já fez. Você é simplesmente incrível. Eu até comecei a fazer aulas de teatro para me tornar um ator como você. Sorri ao me inclinar ligeiramente para a frente para falar com o garoto entusiasmado. Sua admiração inocente me lembrou de algo importante. A maioria dos meus fãs era jovem.
Do nada, as preocupações dos meus pais sobre eu fazer cenas adultas em The Night Of ressurgiram na minha mente. Fãs dedicados como Code assistiam a tudo que eu fazia, e eu não tinha certeza se queria isso agora. Provavelmente foi melhor termos suavizado essas cenas na próxima temporada. Mas aí veio Superbad, esse era um dilema moral do qual eu não conseguia escapar facilmente. A única coisa que eu podia fazer por enquanto era evitar nudez e cenas de sexo por alguns anos e esperar que pais como os de Code fossem vigilantes o suficiente para manter seus filhos longe de filmes como Superbad, pelo menos até que eles ficassem um pouco mais velhos. Quero parecer magro, expliquei às duas pessoas à minha frente. Vejam bem, isso não significa que eu não seja saudável, só preciso diminuir a definição muscular para que não fique tão visível quando eu usar roupas largas. O papel que estou interpretando é o de um adolescente nerd e um pouco desajeitada. Acham que conseguimos fazer isso em 2 meses? Bem, meu novo personal trainer em Los Angeles assentiu com entusiasmo. Claro, vamos eliminar completamente o treino de musculação e focar apenas em exercícios aeróbicos por algumas semanas. Cynthia cuidará das mudanças na dieta. Nós dois nos viramos para a nutricionista que estava ao lado dele. Não se preocupe com a sua dieta, disse Cynthia com confiança. Vou reduzir o excesso de proteína e calorias que você consome e elaborar um plano alimentar personalizado para ajudá-lo a perder peso rapidamente. Anote o que eu digo, se você seguir minha dieta e o plano de exercícios do bem à risca, você alcançará o físico desejado em 1 mês. Acenei com a cabeça para o casal que contratei para me ajudar a alcançar meus objetivos para Superbad. Eu sabia que ainda era cedo e que poderia ter emagrecido em apenas 1 mês, mas queria que minha perda de peso fosse gradual. Já tinha ouvido muitas histórias de terror de atores dedicados que perderam peso rápido demais para um papel. No fim das contas, minha saúde era minha prioridade, então decidi adotar essa abordagem. Eu já havia conversado com os produtores de Disturbia sobre isso, e eles concordaram em me deixar prosseguir. Isso tornou o trabalho do DJ Caruso um pouco mais complicado, no entanto, ele teria que filmar de uma forma que tornasse minha perda de peso menos perceptível. Felizmente havia truques de câmera para fazer isso funcionar, como usar planos abertos extremos ou closes que não mostrassem muito do meu corpo. Você acha mesmo que isso é necessário? Perguntou Evan depois que os dois saíram da nossa casa. Quer dizer, eu sei que você se dedica a todos os seus papéis, mas esta é uma comédia sexual, aliás. Duvido que alguém se importe se você tem um físico definido ou não. Eu me importaria, respondi. Você sabe o quanto eu amo as vantagens de ser invisível, mas tem uma coisa que sempre vai me incomodar. Eu era muito musculoso para aquele papel shows que deveria ter me pedido para emagrecer. Ele não pediu, e isso é algo que vou lamentar por anos. E agora? Estou ainda mais alto e mais pesado do que durante as vantagens de ser invisível? Não posso repetir o mesmo erro com Superbad? Além disso, terei que emagrecer para The Night Of, de qualquer maneira. Podemos começar a filmar logo depois de Superbad. Eva me lançou um olhar duvidoso, mas acabou assentindo. Como quiser, cara. Só queremos o melhor para você. Aliás, tive algumas ideias para o seu videoclipe de Golden Hour, se quiser ouvir. Imediatamente me animei e sentei-me em frente a Eva enquanto ele começava a compartilhar suas ideias. O vídeo original da música do JVK me pareceu sem graça. Havia tantos elementos criativos que poderiam ter sido adicionados, mas, claramente, era uma produção de baixo orçamento de um artista novo. Então fazia sentido que a gravadora não tivesse investido muito nela. Minha primeira ideia é um vídeo mostrando 2 crianças se apaixonando e envelhecendo juntas, até o dia em que morrerem nos braços uma da outra. Pensei nisso por um momento antes de balançar a cabeça. Isso é muito parecido com o vídeo de qual nome que gravei anos atrás. Quero algo novo. Evan suspirou e riscou o item do caderno que segurava. Eu tinha me esquecido desse vídeo. Faz anos que não assisto direito. Não se preocupe, tenho mais ideias. Que tal esta? Você está tocando piano, curtindo um dia perfeito na praia com a sua amada. A hora dourada poderia ser a hora dourada literal, pouco antes do pôr do sol. Ao longo da música, vocês vivem juntos uma vida linda e onírica. Mas então, perto do final, você acorda, percebendo que tudo não passou de uma fantasia e que continua solteiro. Aí, bem na hora em que o vídeo está quase acabando, você encontra a mesma garota com quem estava fantasiando, e vocês dois sorriem um para o outro. Assenti com a cabeça para Evan em sinal de aprovação. Essa é boa. O que mais você tem? Antes de continuar, disse Evan, preciso perguntar. Por que você não lança um álbum completo desta vez? Sem estar atrelado a um filme, apenas um álbum decente com 10 ou 15 faixas. Depois, lance 1 ou 2 singles por mês com videoclipes e tudo mais. Lancei-lhe um olhar. Sabe que não tenho tempo para isso. Você já tem tantas faixas gravadas, observou Evan. Aquelas que não usamos em Echoes of You. Você não precisaria gravar um álbum inteiro, apenas mais algumas músicas, e estaria pronto. Reflete silenciosamente sobre a ideia dele. Enquanto trabalhava em Echoes of You, escrevi cerca de 20 músicas. Inicialmente, Evan e eu não tínhamos certeza de quais se encaixariam no filme, então gravamos todas. Algumas faixas não combinavam com o tema geral do filme, enquanto outras pareciam repetitivas em mensagem e tom. Se eu incluísse essas músicas que sobraram em um segundo álbum, eu só precisaria gravar metade do álbum do zero. Deixe-me terminar Disturbia e Superbad primeiro, eu disse firmemente. Enquanto isso, vamos lançar Golden Hour.
De qualquer forma, fará parte do álbum, e como a temporada de premiações musicais já acabou, lançá-la um pouco antes não fará diferença. Evan assentiu com a cabeça. Certo, então. Esta próxima ideia que tenho para o vídeo é ótima. Serene Dreamer. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Tive a sorte de ir ao primeiro show do Troy e superou completamente minhas expectativas. Tudo, da segurança ao controle da multidão, foi impecável. E o Troy? Ele foi incrível. Sua energia, sua voz, sua presença de palco, tudo perfeito. Sem dúvida, o show mais inesquecível que já fui. E acredite, já fui a muitos. O momento em que ele chamou a Rihanna ao palco? Surreal. Eles estavam brincando como um velho casal casado. Foi hilário e muito doce ao mesmo tempo. E então, ele dedicou uma música inédita a ela. Rihanna chorou. Foi aí que eu soube que era real, não um relacionamento falso de celebridades. Não vou mentir, doeu um pouco porque sim, eu tenho uma queda pelo Troy há anos, mas só um monstro ficaria ressentido com o relacionamento deles. É tão puro. Eu sei que é irrealista, mas preciso que eles fiquem juntos para sempre. Pixel Warrior 77. Caramba, você conseguiu ingressos? Eu não consegui comprar nenhum no começo, e quando reabriram as vendas, os preços estavam absurdos. Por sorte, ele ainda vai fazer mais 11 shows, e eu consegui um ingresso para o próximo. Luna Bliss, ai que inveja! Moro em Boston e só a passagem aérea custaria mais do que o ingresso. Se ele vier para a Costa Leste algum dia, juro, não importa como, eu estarei lá. Skydreamer 64. @Luna Bliss. Pelo menos você está nos Estados Unidos, onde pode ter a chance de vê-lo. Morando em Singapura, eu teria que esperar anos para que ele sequer considerasse vir para cá, se é que algum dia virá. Serene Dreamer. Conte-nos mais sobre o show. Você conseguiu vê-lo de perto? Serene Dreamer. Como você sabia disso? Na verdade, o Troy faz um sorteio para os fãs conhecerem ele depois do show. Ele fez a mesma coisa durante o musical dele. Eu não tive sorte naquela época, mas hoje à noite, finalmente consegui conhecê-lo. E deixa eu te contar, ele foi um verdadeiro cavalheiro. Eu fiz um retrato dele e ele adorou. Ele até mostrou para todo mundo no palco. Quantum Fox, espera aí. Era você? Eu também estava no show. Achei que a segurança tinha te expulsado por tentar subir no palco. Nova Night, claro, ela não mencionaria essa parte. Conveniente, não acha? Serene Dreamer, vai se fuder, @Nova Night. Eu tive que fazer isso. A segurança não me deu escolha. Tentei entregar meu presente a um guarda, mas ele se recusou a passar para o Troy. Essa era a minha única chance de conhecê-lo, e adivinha? Deu certo. O Troy me chamou para os bastidores e conversamos por uns 5 minutos. Não tenho vergonha nenhuma. Firestarter 12. Cada vez que ouço falar do Troy, admiro-o mais e mais. Aliás, sobre o que vocês dois conversaram, tem algo que possa compartilhar? Serene Dreamer, ele me contou uma novidade. Ele está filmando 2 filmes em Los Angeles agora, mas assim que terminar, vai gravar um álbum completo. Firestarter 12, estou morrendo de ansiedade. Alicia, mais conhecida online como Firestarter 12, e gemeu ao ler a última mensagem em seu laptop. Por que Troy não pôde fazer um show em Londres? Ela reclamou. Preciso ouvir a música dele ao vivo. Charlie, o namorado dela, já estava exasperado. Não entendo todo esse alvoroço em torno desse garoto, resmungou ele. Sim, ele é um pouco mais bonito que a média, mas as pessoas agem como se ele fosse um deus só porque lançou um filme ou uma música. Não o chame de criança, retrucou Alicia. Ele é apenas 5 anos mais novo do que eu. Exatamente, exclamou Charlie. Ele é uma criança. Alicia olhou para ele com uma expressão séria. Sou 5 anos mais nova que você. Charlie abriu e fechou a boca, tentando encontrar uma resposta. Quando não conseguiu, pegou o controle remoto e ligou a TV. Vai ter episódio novo daquele programa do Rick Gervais hoje à noite, disse ele casualmente. Ele é alguém que eu admiro. Um cara normal, de família da classe trabalhadora que fez sucesso no mundo do entretenimento. Isso sim é uma lenda. Não o Troy, que teve tudo de mão beijada por causa das conexões dos pais dele em Hollywood. Os olhos de Alicia brilharam quando ela se deu conta. Ela quase havia esquecido que dia era. Alguns minutos depois. Que porra é essa? Capítulo 185. O episódio de extras começou como qualquer outro. O personagem de Rick Gervais, Andy Millman, um ator de sitcom em uma série de TV constrangedora, estava sentado entre outros atores, fazendo uma imitação ridícula de um homem gordo de meia-idade com um afro horrível e uma piada final ainda pior. Você está brincando? Seu agente atrapalhado, interpretado por Stephen Merchant, estava tão incompetente como sempre. Andy havia conseguido um papel em um filme, e seu agente estava negociando o contrato. Então, quanto você vai pagar a ele? Merchant fez uma pausa antes de rir. Você tem mais dinheiro do que juízo, meu amigo. Outra pausa e então, de repente, sério. Não, eu sou o agente dele. Alicia e Charlie caíram na gargalhada. O timing cômico de Merchant estava impecável como sempre. O episódio prosseguiu com seu humor seco e constrangedor de sempre. Não havia risadas gravadas, ao contrário da maioria das sitcoms. Mas isso não importava. O absurdo dos personagens fazia com que o casal mal conseguisse conter o riso. Então surgiu uma nova cena. Vamos falar de negócios. Você gostaria de passar 3 dias com Billy Piper? Perguntou Merchant a Gervais. Billy Piper? Rick ergueu uma sobrancelha. O pequeno garoto mágico de óculos, esclareceu Merchant. Você quer dizer Harry Potter? Sim. Alicia deu uma gargalhada, mas Charlie não. Ele lançou-lhe um olhar desconfiado.
Ali, há algo sobre este episódio que eu deva saber? Ela deu um sorriso irônico. Aguarde e verá. Charlie voltou-se para a tela com os olhos semicerrados. A cena mudou para um set de filmagem, onde Gervais e Merchan estavam ao lado de Warwick Davis. O ator não estava em cena com sua noiva de tamanho normal quando Merchan, sempre o agente sem tato, o viu e disparou. Oh, ah não! Rick empalideceu imediatamente. Alicia e Charlie caíram na gargalhada. Extras não estava zombando de anões, estava zombando de como as pessoas lidavam de forma desajeitada com conversas sobre eles. Em seguida, o próximo ator convidado apareceu na tela. Charlie gemeu. Que porra é essa? Ele se virou para Alicia. Você sabia que ele estaria neste episódio, não sabia? A Alicia deu de ombros inocentemente. Eu tinha esquecido. Esquecido, uma ova. Charlie olhou fixamente para a tela, onde Troy Armitage e Warwick Davis começavam uma cena juntos. Não dá para escapar desse cara, né? Filmes. Ele está em todos. Rádio. As músicas dele estão em todo lugar. Programas de entrevistas, tabloides e agora programas de TV também? Calma, Char, disse Alicia, revirando os olhos. Ou então vai embora e me deixa assistir em paz. Tanto faz, resmungou Charlie. Eu sei que ele não vai ser engraçado. Mesmo que Troy fosse engraçado, Charlie estava determinado a não rir. Em cena, um membro da equipe ajustou a camisa de Troy. Ele lhe lançou um sorriso. Por acaso você é casada? Sim, respondeu a menina. Troy pareceu contrariado por um segundo antes de assentir resolutamente. Isso não vai me impedir. Um anel não significa nada. Ele lançou um sorriso lascivo para a tripulante, que apenas o encarou com irritação, virou-se e foi embora. Ei, escuta aqui, eu tava falando, ótimo. Só me ignora como se faz com todas as outras garotas. A Alicia caiu na gargalhada com o timing cômico impecável de Troy. Até Charlie, apesar de seus melhores esforços, não conseguiu conter um sorriso. A cena seguinte não facilitou em nada as coisas para ele. Troy caminhou até Maggie, amiga de Rick e figurante de pouca importância no set de filmagem. Esta cadeira está livre? Ele apontou para o assento vazio em frente a ela. Sim, vestido com um uniforme de escoteiro absolutamente ridículo, completo com calções até o joelho. Troy puxou a cadeira desconfortavelmente para perto de Maggie e sentou-se, inclinando-se para a frente de forma conspiratória. Como vai? Maggie olhou para ele com cautela. Ótimo. Ela voltou a ler sua revista. Troy tirou os óculos com um drama exagerado. Ah, eu ainda estou usando isso? Não preciso deles. São só para o personagem. Maggie mal lhe deu atenção. Sem se deixar abalar, Troy tirou um maço de cigarros e ofereceu-lhe um. Eu não fumo, disse ela categoricamente. Boa garota. Eu provavelmente também deveria diminuir o consumo. Ele assentiu sabiamente. O constrangimento estava chegando a níveis insuportáveis, então naturalmente Troy provocou a reação. Eu já fiz isso com uma garota, sabe? Ele se gabou. Em termos de relação sexual. Então, se você está procurando algo assim, uma voz soou vinda de fora da tela. Troy. Troy fechou os olhos em sinal de derrota antes de jogar o maço de cigarros no colo de Maggie. É minha mãe. Diga que são seus. Uma mulher de meia idade aproximou-se furiosa com os olhos semicerrados. O que você está fazendo? Troy, agora a própria personificação da inocência, endireitou-se. Nada. Ela estava tentando me dar cigarros. Ele apontou para Maggie. Maggie ficou estupefata. Eu não estava. A mãe de Troy engasgou e se virou para ela. Você deveria saber mais. Você tem idade para ser mãe dele. Troy assentiu gravemente. E ela estava tentando transar comigo. Sem hesitar, sua mãe lançou um olhar venenoso para Maggie antes de se virar para Troy. Claro que era, você é absolutamente lindo. Ela agarrou Troy pelo braço. Vamos lá, você. Ao final da cena, Charlie esqueceu completamente sua promessa de permanecer impassível. Ele estava gargalhando alto junto com Alicia. Caramba, eu não fazia ideia de que o Troy era tão engraçado. A Alicia exclamou entre risos. O timing cômico dele é surreal, meu Deus, eu não ria tanto há séculos. Charlie enxugou uma lágrima do olho e com a maior dignidade que conseguiu reunir, disse com indiferença. Bem, obviamente foi engraçado. Rick Gervais e Stephen Merchant escreveram. A Alicia deu um sorriso irônico. Você é um completo idiota. Nem sequer consegue admitir que gostou da atuação dele. Charlie apontou para a tela. Melhor um babaca honesto do que aquele cara. Ele fez uma pausa. Quero dizer, o personagem, não o ator multimilionário. A Alicia revirou os olhos, mas deixou para lá, acomodando-se para aproveitar o resto do episódio. A hilaridade não parou por aí. Troy acidentalmente atirou uma camisinha desenrolada na cabeça de Dame Diana Rigg, e ela passou a torturá-lo corrigindo sua gramática de forma pedante. E então, como sempre acontecia em extras, a série deu uma guinada brusca para um humor negro e constrangedor. Andy Millman, alheio como sempre, reclamou sem saber de uma criança com síndrome de Down em um restaurante, e acabou se tornando o centro de um escândalo nacional. Quando a série voltou para o set de filmagem, Alicia percebeu algo. Ela estava secretamente desejando as cenas de Troy. A cada momento em que ele aparecia, o humor aumentava. Como naquela vez em que ele deu em cima da noiva de Warwick Davis. Quando Warwick o confrontou mais tarde, a resposta de Troy foi simplesmente genial. Mãe? Perguntou ele hesitante, com a voz carregada de falsa inocência. Não chame sua mãe.
Você estava dando em cima da minha noiva, então lide com as consequências como um homem, retrucou Warwick. Enquanto Andy Millman tentava acalmar a situação, Warwick se voltou contra ele. Uma coisa levou a outra, e Andy o chutou acidentalmente, fazendo com que Warwick Davis desmaiasse na hora. Enquanto a equipe se esforçava para acordá-lo, Troy se inclinou para a dame Diana Rigg, sussurrando com um sorriso irônico. Você ainda tem aquele macacão de couro dos Vingadores? Sem hesitar, Diana Rigg respondeu com a maior naturalidade. Vai embora, Troy. Charlie caiu na gargalhada. Esse cara é muito tarado. Nem poupou a Diana Rigg. A Alicia bufou. Verdade. O episódio continuou, oferecendo mais absurdos e infortúnios constrangedores para Andy Millman. Exatamente o que Extras fazia de melhor. Quando os créditos começaram a rolar, Alicia se virou para o namorado com um sorriso cúmplice. Então, perguntou ela. Ainda acha que Troy é superestimado? Charlie hesitou antes de soltar um suspiro pelo nariz. O humor dele não é ruim. Era o mais próximo de um elogio que ele permitiria. Mas a quantidade de atenção que ele recebe é demais para uma criança só. A Alicia deu de ombros. Ouvi de algumas fontes não confirmadas que ele está fazendo um filme de comédia. Charlie ponderou sobre isso. Talvez a gente vá ver quando estrear. Seu tom era indiferente, mas no fundo, ele já estava ansioso. Não que ele fosse admitir isso para Alicia. A verdade é que Troy Armitage era um ator muito bom. Um cantor competente também. Ele tinha ouvido algumas de suas músicas, não que fosse admitir isso em voz alta, mas elas eram cativantes. Talvez seja por isso que metade do mundo era obcecada por ele. O garoto era simplesmente bom demais no que fazia. O terceiro episódio da segunda temporada de Extras, intitulado Troy Armitage, foi ao ar em 28 de setembro de 2006. Normalmente Extras atraía entre 3,5 e 4 milhões de telespectadores, números sólidos para o Reino Unido, onde a população era significativamente menor que a dos Estados Unidos. Qualquer número acima de 3 milhões era respeitável, mas para um comediante do calibre de Rick Gervais, era um pouco decepcionante. Afinal, o episódio final de The Office havia atraído mais de 6 milhões de telespectadores. Ver Extras ter dificuldades, apesar de ser tão engraçado quanto, foi frustrante. O motivo? A premissa da série. Extras girava em torno da indústria do entretenimento, um mundo com o qual a maioria das pessoas não estava familiarizada ou particularmente interessada. Em contraste, The Office tinha um cenário universal com o qual qualquer pessoa podia se identificar. Por conta disso, os criadores esperavam que Troy Armitage tivesse uma atuação semelhante à dos 2 primeiros episódios da temporada, que contaram com participações especiais de grandes estrelas como Orlando Bloom e David Bowie. Mas quando os índices de audiência foram divulgados, ninguém ficou mais chocado do que Rick Gervais. Não consigo acreditar, disse ele a Stephen Merchant, olhando incrédulo para os números. Este é o 9º episódio da série, e nem mesmo o piloto teve esse tipo de repercussão. E veja os dados demográficos, a maioria dos telespectadores era mulher. Será que esse cara hipnotiza as mulheres ou algo assim? Como ele faz isso? Stephen deu de ombros. Isso importa? Esta é uma notícia fantástica. Uma audiência de 6,4 milhões de telespectadores é excepcional. Se mantivermos este ritmo, podemos até conseguir uma terceira temporada. Essa era a dura realidade. A BBC havia deixado claro, se a série não atingisse uma média de pelo menos 4 milhões de telespectadores, não haveria uma terceira temporada. Este episódio poderia ser exatamente o que eles precisavam para ultrapassar essa marca. Rick suspirou. Uma pena que não possamos trazer Troy de volta para outro episódio na próxima temporada. Estrelas de cinema de primeira linha raramente aceitavam papéis recorrentes na TV, e mesmo que estivessem dispostas, Extras prosperava com participações especiais de celebridades. Ainda assim, por uma noite, Extras superou as expectativas, e tudo graças a uma estrela adolescente que aparentemente tinha metade das mulheres do país sob seu encanto. Entrei na casa fervendo de raiva, encharcado da cabeça aos pés depois que algumas crianças da vizinhança me emboscaram com balões de água. Vou mostrar para aqueles pirralhos idiotas, murmurei baixinho, caminhando a passos largos em direção ao meu quarto. Ao tirar a camisa molhada, vi meu reflexo no espelho. Eu ainda não tinha perdido muita definição muscular, o que era um dos motivos pelos quais essa cena estava sendo filmada agora. Os roteiristas tinham perguntado durante as revisões se eu me sentiria confortável com a mudança. Eu sei como isso soa, mas também sei a realidade. Minhas fãs estavam ansiosas para me ver sem camisa, e eu tinha muito orgulho do meu corpo para negar-lhes essa visão. Se uma única cena pudesse aumentar a receita total, eu não ia discutir. Por isso estávamos filmando dessa forma. Pegando uma toalha, enxuguei o excesso de água do meu torso quando Scarlett entrou de repente no meu apartamento, indo direto para o meu quarto. O que você pensa que está fazendo? Gritei quando ela arrancou meu iPod da base. Dei um bote para pegá-lo de volta, segurando-o atrás das costas. Scarlett lutou comigo, suas mãos roçando meu peito de um jeito que eu suspeitava fortemente não ser totalmente acidental. Mesmo assim, mantive a pose, deixando o iPod fora do alcance dela. Caruso nos deu poucas instruções além de uma breve explicação da cena. Ele queria que improvisássemos, que tornássemos as reações o mais naturais possível. De repente, os olhos de Scarlett se arregalaram quando ela olhou para fora da janela, além de mim. Meu Deus! Exclamou ela, boquiaberta. Instintivamente me virei. O quê? No momento em que me dei conta do meu erro, já era tarde demais. Ela sorriu triunfante, segurando meu iPod sobre a sacada.
Afaste-se, ou eu vou deixar cair num lugar onde você não possa me seguir, ela ameaçou. Levantei as mãos, tentando manter a calma. São 60 gigabytes da minha vida. Melhor ainda. Seu sorriso irônico se alargou. A discussão mudou para a festa dela, aquela a qual eu não pude comparecer porque estava presa em casa. Se você está tão ocupado se divertindo, não fique me olhando assim tentando me provocar, respondi rispidamente. Sua expressão escureceu. Então você estava me observando. Hesitei. Há quanto tempo? Insistiu ela. Só esta noite? Uma semana? 2 semanas? Desde que me mudei. Abri a boca e fechei-a novamente. Nenhuma palavra saiu. Responda-me, exigiu ela. O que mais você viu? Já vi muita coisa, admiti, antes de balançar a cabeça rapidamente. Quer dizer, não desse jeito. Respirei fundo, me preparando para a próxima parte, meu grande monólogo romântico. Você provavelmente é uma das 3 pessoas no mundo que realmente gosta de batatas fritas com sabor de pizza. Você passa mais tempo no telhado do que dentro de casa. Você adora ler livros. Comecei a andar de um lado para o outro enquanto enumerava todos os pequenos detalhes estranhos que minha personagem havia notado sobre ela no último mês. Quando terminei, ficamos ali parados, olhando um para o outro por um longo momento. Então ela deu um passo à frente. Essa é a coisa mais assustadora, ou a coisa mais doce que eu já ouvi. A cada palavra, ela se aproximava mais, até ficar bem na minha frente. Encurtando a distância, ela pressionou seus lábios contra os meus. Ela estava preparada para a cena, o protetor labial com sabor de morango ainda estava nos meus lábios enquanto eu retribuía o beijo com igual fervor. Mesmo assim, eu me esforçava para manter minha língua o mais longe possível da boca dela. Lentamente conduzi Scarlett para o quarto em direção à minha cama, depositando beijos suaves em seus lábios. Ela se recostou no colchão enquanto eu pairava sobre ela e a beijava novamente. Corte! A voz de Caruso interrompeu o momento, paralisando-me no meio da ação. Scarlett e eu nos sentamos rapidamente, e ambos nos viramos para ver o diretor se aproximando com uma expressão nervosa. Scarlett, você está indo muito bem. Então, após uma pausa, ele olhou para mim. Troy, disse ele cautelosamente, podemos conversar um segundo? Ah, alguém aprendeu a lição. Assenti com a cabeça e o segui até o canto da sala. Sim, perguntei secamente. Eu não gostava do homem, mas não podia negar que ele era o diretor. Se deixasse meu ego interferir, a única coisa que sofreria seria o filme. Você não está beijando a Scarlett com paixão suficiente, disse Caruso sem rodeios. Como espectador, não sinto a química que deveria quando vejo vocês dois se beijando. E a Scarlett está se esforçando ao máximo. Acredite em mim. Isto não é um filme romântico, salientei. Verdade. Caruso assentiu. Mas você não disse que não faria um trabalho meia-boca só porque este não é um filme artístico, focado em prêmios? Droga. Ele me pegou nessa. Como ator, meu trabalho era tornar cada cena verossímil. Eu já tinha feito 3 papéis românticos em As Vantagens de Ser Invisível, Eccles e O Enigma do Príncipe. Mas essas cenas tinham sido mais fáceis. Eu conhecia meus 3 parceiros de cena há anos. Mesmo que Emma e eu tivéssemos terminado durante as filmagens de As Vantagens de Ser Invisível, eu estava tão acostumado a beijá-la que mal percebi isso durante as filmagens. Mesmo nas cenas de beijo filmadas depois do nosso término. Além disso, eu não estava em um relacionamento com outra pessoa durante esses filmes. Isso foi diferente. Scarlett e eu tínhamos acabado de nos conhecer, e isso parecia um pouco demais contrair a Rihanna. Ainda assim, Caruso tinha razão. Tudo aquilo era para o bem do filme. Suspirei e assenti. Certo, vou torná-lo mais realista. O rosto de Caruso iluminou-se com aprovação. Ótimo. Sabe, a maioria dos atores que tem problemas com a cena, simplesmente se beijam de verdade com língua e tudo. Esqueçam que isso é um set de filmagem. Beijem-na como se estivessem num encontro e a estivessem levando para casa. Não respondi. Simplesmente dei meia volta e voltei para perto de Scarlett. A situação já estava bastante constrangedora sem nem mesmo nossas línguas estarem envolvidas. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.